Fala pessoal, muito bem-vindo, obrigado a você que está aqui com a gente, bem-vindo ao OnLab 2, na prática é assim, uma iniciativa que a gente lançou aqui no IEP, justamente para encurtar um pouco a distância entre a teoria e a prática, né? Trazer experiências práticas de quem está colocando isso mão na massa mesmo, nessas práticas de agilidade. Então, obrigado por estar aqui com a gente, espero que a gente tenha um momento super proveitoso. Essa iniciativa é baseada em momentos rápidos, curtos, para a gente debater aspectos práticos sobre agilidade, ok? E aqui eu estou com duas pessoas que eu admiro muito, que me ensinaram bastante, que é o Fred e a Thaís. Eles vão se apresentar daqui a pouco para vocês, né? Eu vou estar aqui tendo o prazer de facilitar esse momento, né? Meu nome é Nicolas Gifone, sou atual CEO do IEP, e para quem não conhece, né, aqui embaixo na descrição tem o nosso site, fica à vontade de entrar lá para saber mais sobre o IEP. Mas, de qualquer forma, a gente é uma empresa que a gente visa democratizar e facilitar o conhecimento de práticas ágeis, sobre o ágil, sobre liderança, né, por meio de várias iniciativas e também muitos treinamentos em companies nas mais diversas empresas. Então, sem mais delongas, nosso papo aqui é curto e direto ao ponto. Eu queria chamar a Thaís e depois o Fred para rapidamente se apresentar e falar para o pessoal um pouquinho de vocês, para a gente falar sobre hoje, sobre a planning, né, o planejamento da sprint e por que ela é tão importante para a agilidade. Então, pessoal, tudo bem? Aqui é a Thaís. Obrigada, Nicola. Obrigada, IEP, pelo convite. Muito honrada de participar com vocês. É muito bom aprender com o IEP. Vocês estão chegando aí, com certeza vão aprender muito, como já aprendi bastante nos cursos, nos eventos. Estou inserida aí nesse contexto de transformação, né, principalmente voltada aí à agilidade. Já tenho aí uns 4 anos, atuo como PO hoje, estou transitando aí para a carreira de PM, que é bem próximo, né? Mas tem algumas diferenças aí. Aprendi muita coisa na prática, né? Que é o que a gente vai trazer aqui para essa conversa de hoje. Espero que eu contribua aí com vocês, enriquecendo, né? De alguma forma aí a conversa, beleza? Fala aí, galera. Meu nome é Fred. Eu sou engenheiro de produção formado na Universidade Federal de Juiz de Fora e sou um dos sócios da empresa Peça Agora, que é um marketplace de produtos automotivos voltados principalmente para caminhões e veículos pesados a diesel, e que tem aproximadamente hoje 150 mil produtos em diversos canais e plataformas, um volume de faturamento já bem expressivo e uma marca bem consolidada na internet. E há uns 6 anos atrás, mais ou menos, a gente estudou e aplicou o Scrum na nossa empresa para conseguir desenvolver um software capaz de resistir tanto tempo e gerar um resultado importante para a empresa e para os nossos clientes. Agradeço aí o Nicolas pelo convite e espero poder compartilhar aí o meu conhecimento com todos vocês. Massa, galera. O prazer é nosso, do IEP e da galera que está assistindo a gente aqui. E para a gente ser bem direto ao ponto, bem objetivo, a gente vai falar hoje aqui sobre a planning, né? Planejamento da sprint. E a primeira pergunta, talvez a mais simples, mas não menos relevante, que é: por que a planning é tão importante para a agilidade? O que vocês acham? Assim? Por que a planning é tão falada, é uma prática tão utilizada hoje? Bom, vou começar aqui. A planning é uma grande oportunidade de alinhamento, né, do time. É o momento da gente apresentar um propósito a curto prazo, né? É o momento da gente entender ali junto com o time os porquês. E também é um momento que o time tem autonomia, né, para decidir como o trabalho vai ser feito. E nesse momento as interações acontecem, a comunicação acontece. E quando o time está bem alinhado, naturalmente as coisas tendem a ser mais eficientes, a gente tende a ter resultados melhores. Então, esse propósito a curto prazo, mesmo que seja a curto prazo, ele é super importante e ele dá uma base, né, para o time ali, para as ações que vão ocorrer nos próximos dias, nas próximas semanas, e isso contribui bastante para esse contexto de agilidade. A gente consegue gerar valor rápido aí para os clientes. Eu concordo plenamente. Eu acho assim, que a planning é muito importante para o alinhamento, para a comunicação, para você ter uma produtividade maior nas próximas semanas. Mas, para mim, o mais importante mesmo é o alinhamento com o que vai ser entregue ao cliente.
Eu acho que a maior dificuldade de você ter uma planning boa e ter um resultado efetivo é você realmente conseguir entregar algum produto que vai gerar valor ao cliente. Então, ela é muito importante para esse alinhamento, tanto da equipe como o cliente, para ter uma efetividade maior no menor tempo possível dentro do sprint, né? Massa demais. E, gente, como que funciona, na opinião de vocês, e na prática, a planning? Se tem alguma pauta pré-definida, tem alguma coisa, né, que é importante ter na planning? Qual frequência geralmente vocês fazem? Conta um pouquinho, assim, como que funciona, sobretudo para quem não está começando nesse mundo agora de agilidade, como que funciona essa planning? Tem alguma pauta definida ou não? O que vocês podem falar para a gente? Bom, a planning, ela é um time box, né, do Scrum, né, a gente tem algumas orientações com relação à execução dela. É claro que a gente pode ir calibrando isso. Hoje, no meu contexto, faz sentido, para o produto que eu atuo, a gente realizar plannings, tendo em vista um planejamento de 2 semanas, né? Então, no início da sprint, a gente realiza a planning, eu, como PO, trago para o time o backlog, né, refinado e priorizado, né, tendo em vista os alinhamentos, né, com outras interfaces do negócio, com outros stakeholders. E ali o time tira suas dúvidas, esclarece, né, o que de fato está ali para ser feito, né, um momento muito importante que o time precisa participar, né, precisa tirar suas dúvidas, precisa entender realmente o que vai ser feito. E eu utilizo também, né, após esse alinhamento, o Plane Poker, né, que é o momento que o time estima ali como que vai ser feita aquelas entregas e define depois quem faz. E nesse momento é a decisão do time, né? E quando o time está ali interagindo sobre o que precisa ser feito, o time está aprendendo com aquele processo, tem divergência às vezes de opiniões, e o time também aprende com isso, né? Às vezes um estima ponto de mais, o outro estima ponto de menos, e aí às vezes a gente dá a carta do café, calma, nós vamos chegar num consenso. E, né, finalizado isso, o time tem ali o backlog da sprint, né? E essa definição do time é o que realmente dá para ser feito, né? A gente tenta estimar não o tempo inteiro, a gente estima 80% da capacidade do time, justamente porque podem surgir imprevistos. Eu acho até um risco estimar 100% do tempo, mas hoje a gente já aprendeu aqui bastante sobre isso. No início erramos bastante, mas hoje a gente segue esse modelo e tem funcionado, né? Talvez em outras organizações e outros contextos, tem pessoas que vão escolher por sprints menores, né? Tem organizações que trabalham com sprint de 1 semana, tem organizações que trabalham com sprint de 1 mês. Isso também vai depender da maturidade, né, do time. Então, conforme muito bem falado, o sprint ele varia de acordo com a equipe. Cada equipe pode ser de 1 a 4 semanas, né? Normalmente, a nossa equipe já testou com 1 mês, não deu muito certo. Para nós também, foi 2 semanas, foi o melhor tempo que a gente considerou que se adequou à nossa realidade e à nossa organização. E justamente que ele direciona, né, facilita a gente ter um foco e conseguir entregar realmente aquilo que a gente se comprometeu e aquilo que é mais prioritário. Fantástico. E, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, seja a experiência própria de vocês ou da equipes próximas da empresa, ou que vocês escutam falar, quais são os erros, na opinião de vocês, mais comuns, sobretudo quem está no início, ou quem não tem maturidade, dessa planning, desse planejamento da sprint? Assim? Seja uma experiência própria de vocês ou alguma, se o Fred quiser começar a falar, quais são os erros mais comuns? Eu acho que é você ter um backlog bem definido, você ter um alinhamento muito grande com o cliente. Eu acho que o principal erro e a principal dificuldade ainda é no alinhamento com o cliente, porque grande maioria das coisas que você vai desenvolver, elas não vão ser utilizadas ou elas não vão gerar um valor agregado tão alto. Então, ter um alinhamento com todos os stakeholders para realmente desenvolver e executar aquilo que é preciso, eu acho que é um dos principais erros. Às vezes a pessoa olha só para dentro ali, só na equipe interna dela, e ela não está se ligando
que tem uma série de outras pessoas que têm outras necessidades, e o que ela colocar primeiro vai ser feito. Então, é de extrema importância você desenvolver alguma coisa que vai ser utilizada e vai ter um resultado prático. Concordo com o Fred, esse também é um dos desafios que eu enfrento aqui também. Às vezes, no momento da planning, quando a gente está fatiando ali as coisas em funcionalidades, a galera às vezes começa a focar, né, realmente em funcionalidades, e a gente tem que estar sempre se reconectando. Tipo, o que eu estou gerando com isso? Qual que é o impacto que eu estou gerando no cliente quando eu faço essa entrega? Então, esse é, né, realmente um grande desafio. Um outro ponto também que, pelo menos para mim, foi desafio, principalmente porque eu estou num ambiente de transição, né, do modelo cascata, comando e controle, para um ambiente de agilidade. Então, para nós, líderes, né, de produto, né, líderes de área, aceitar aquela decisão do time, aceitar como que o time está percebendo, como que o time vai definir quem vai fazer, como que o time está estimando o esforço ali de cada coisa, é super importante, né? Se o time está ali decidindo e o time acha que não dá para fazer tudo que o PO colocou ali como prioridade, o PO tem que entender, né, e respeitar isso, porque essa autonomia que faz o time crescer, né, que faz o time se empoderar e se ver como parte ali do processo, né, e aumenta, né, aquele sentimento de pertencimento. Mas no início é difícil, né, a gente aceitar, o time virar para a gente e falar assim, não, olha, não dá para entregar isso tudo aqui no planejamento que a gente fez, esse escopo inteiro não vai ser entregue. E às vezes a gente precisa aceitar, né? Não é ficar tentar negociar, não, vamos colocar mais isso aqui. Aceita o que o time propõe, porque quando o time estima e o time entende que aquilo é possível, se torna um compromisso de cada um ali cumprir, né? É o time que está falando, não, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo. Então, eles também aprendem muito com isso, o time em si, e a gente como PO também traz percepções, né, de como o time está vendo o trabalho que está sendo feito. Então, esse é um desafio que no início foi bem difícil para mim, hoje já é mais tranquilo, mas eu acredito que todo mundo que está num ambiente de transição vai lidar com isso em algum momento, mas tenha paciência para você aprender isso, e quando o time se empodera, todo mundo ganha, o cliente ganha, nós como POs também ganhamos, a organização em si, então no final vai dar certo. Massa demais, gente. Excelente. Eu vou fazer uma pergunta aqui, pegar o gancho que a Thaís falou, para a Thaís começar a responder, depois o Fred complementa, sei que ele tem experiência boa. Thaís, você falou que você, como PO, você refina o backlog para trazer para planning, né? Como que funciona isso na prática? Vamos tentar ajudar o pessoal que está escutando. O PO já chega com o backlog todo refinado, ou ele pega a opinião da equipe na hora, já chega com a planning pronta. Assim, vou tentar simplificar para a galera. Qual que é o papel do PO? Ele já chega com uma coisa pronta para planning ou não? Ele chega com uma coisa semi-pronta ou deixa para fazer na hora? Como que funciona essa questão da importância do PO na planning e, né, como funciona essa transição? Depois o Fred pode dar a experiência dele também nesse sentido. Certo. Como PO, não dá para você chegar na hora e priorizar ali diante do time. Você tem que fazer isso para casa antes, né? Refinar esses itens, entender a importância desses itens. É claro que você vai mostrar isso para o time, mas isso tem que ser feito antes, né? Às vezes, o que eu tenho por prática é até tentar refinar algumas coisas antes da planning, para tentar fatiar melhor para o time o que vai ser feito. Às vezes a gente tem um épico, né, que para ser entregue, não vai ser entregue numa sprint só. Então, previamente à planning, eu tenho esse escopo, né, do que a gente precisa fazer nos próximos 15 dias ali, e refino isso com o time, né, na maioria das vezes a gente consegue fazer isso antes, e quando a gente chega na planning, a gente tem, sim, uma priorização, e eu já conheço, né, a velocidade do time, conheço a capacidade histórica do time, então eu tenho uma noção do que o time vai pegar para poder fazer, mas a decisão do que entra na sprint, ela é do time, né, baseado na nossa priorização, então vem sim priorizado, mas não vem definido o que vai de fato entrar para aquela sprint. Em alguns momentos, na verdade, em muitos momentos, a gente precisa abrir todo o contexto para o time, né, às vezes alguma coisa que era prioridade na sprint passada, nessa sprint, essa coisa foi replanejada e não é tão prioritária assim, o contexto mudou. Hoje a gente, né, tem mudanças muito rápidas de
escopo, e isso faz parte, né, do Scrum. A gente tem que estar aberto à mudança o tempo todo, então, às vezes muda a priorização, e quando a gente vai fazer a planning, a gente tem que contextualizar o time, né, daquilo que aconteceu, para que todo mundo entenda esse processo. Então, ele é construído, né, esse backlog da sprint, ele é construído, ele não vem definido, e quem bate o martelo é o time. Olha, isso aqui a gente vai conseguir entregar, isso aqui não. E aí, qual que é a decisão que a gente vai tomar? É o time que define isso. Conforme falado pela Thaís aí, deu um show aí, realmente você tem que fazer o dever de casa, já chegar preparado. Normalmente a gente já tem até uma sugestão do que deve ser feito, mas a reunião é justamente ali para a gente alinhar com todo mundo, ouvir novas ideias. É um momento que às vezes você está pensando que você vai fazer uma coisa de um jeito e vem alguém, uma outra pessoa, e sugere de outra forma que vai ser muito mais rápida, e está em constante mudança ali, até chegar num alinhamento comum que a equipe decide que consegue executar aquelas tarefas, né, e todo mundo se compromete a fazer isso, para realmente executar. Então, o comprometimento de todo mundo e o envolvimento sobre as atividades a serem feitas, sobre o detalhamento que vai chegar, é importantíssimo para que no final da sprint a atividade seja efetivamente concluída e gere algum resultado para o cliente. Massa demais. E Fred, eu vou fazer uma pergunta para o Fred aqui, e depois eu abro para a Thaís responder também. Porque, gente, o Fred foi um grande mentor assim, para a gente aqui no IEP, né? Lá no início, quando a gente estava aprendendo sobre o Scrum, né? Sobre o Scrum, Ágil, ele foi um grande mentor. E, Fred, eu acho que, se eu não me engano, foi em 2016, a gente foi lá no Peça Agora, e uma coisa que me marcou foi que toda sprint, vocês garantiam que tinha um objetivo muito claro da sprint. Assim. Eu acho que antes de falar o que ia ser feito, tinha um objetivo muito claro. O objetivo da sprint é esse. Você acha que, vocês continuam aplicando isso? Vocês acham que definir um objetivo muito claro para a sprint é primordial ou não? E tem mais alguma coisa que você julga que é muito importante, que a gente não pode deixar passar nessa planning? O que vocês acham? Eu acho que definir uma coisa muito importante, um objetivo comum, é essencial para dar foco, né? A reunião ela é justamente para dar foco e sair algum subproduto, algum produto, algum protótipo que realmente gere algum resultado. Então, nenhuma metodologia você vai encontrar sendo aplicada 100% em todas as empresas. Assim como na minha empresa houve adaptações, para outras empresas vão haver outras adaptações. Então, você tem que ver aquilo que funciona para a sua empresa e aquilo que não funciona. Tem muitas empresas que usam estimativas das atividades de uma maneira, como o Planning Poker, e outras empresas nem sequer utilizam estimativas. Então, cada um tem uma forma diferente de gerenciar. Então, eu acho que você tem que se adaptar a metodologia à realidade da sua empresa e você utilizar aquelas ferramentas que vão gerar valor para você ter uma reunião bem feita. Nem sempre seguir 100% da metodologia vai te dar o melhor resultado. E ainda mais no início. Você deve implementar, assim como o Scrum, em etapas. Você vai começando implementando algumas ferramentas, depois vai implementando outras, e não se sinta frustrado por não implementar a metodologia inteira de uma vez só, que é o Scrum não preza. Justamente a gente está desenvolvendo e aprendendo durante todo o processo e gerando valor ao longo dele. É bem isso mesmo que o Fred falou, é empírico, né? A gente precisa experimentar, a gente vai estar aprendendo o tempo todo. E uma coisa assim que eu acho bem importante é observar a maturidade do time em relação àquilo que está sendo feito, né? Às vezes a gente está falando de um time box aqui, que tem realmente um objetivo, né? Tem toda a teoria lá, mas se o time não estiver preparado para esse momento,
ele vai ser mais uma cascata disfarçada de planning, né? Se o PO não estiver preparado para esse momento, também vai virar um comando e controle disfarçado. Então, todo mundo precisa participar, todo mundo precisa contribuir. Algo que me ajudou muito no início foi, assim, dar segurança para o time de contribuir, dar segurança para o time de falar, isso aqui não dá para fazer, porque é algo que não fazia parte da nossa cultura, não fazia parte ali do nosso dia a dia, e no início foi muito difícil, que era uma planning que só a Thaís falava, e aí eu comecei a chamar a galera para participar, né, para o time realmente se sentir parte daquilo, e você tem que ir observando, né, buscar feedback nas pessoas, né, não significa que a sprint foi entregue, que está tudo certo, né, na forma que você tem aplicado a metodologia, busca esse feedback do time, e aí, o que você achou da planning hoje, né, pessoas que são mais maduras no time, para contribuir para que você faça realmente plannings que vão ser efetivas, que o time se sinta parte daquilo e que, né, todo mundo alcance ali os resultados. Fantástico. E, gente, estamos quase chegando no final aqui, que é um bate-papo rápido. Deixa eu pegar essa brecha que a Thaís falou e fazer uma pergunta para vocês, bem pontual, assim, né? Porque quando a gente fala do PO, né, do Scrum Master, que vai estar ali, de alguma forma, liderando a equipe, eu acho que a gente tem que dar abertura, tem que dar autonomia, a gente tem que buscar o engajamento do time, né, tem que fazer isso tudo. Mas vamos pensar no contrário, que muita gente que escuta a gente também, às vezes não está não é o PO, mas é só um membro da equipe, né? Está ali no time. O que você espera dessas pessoas? Então, assim, que acordo que vocês fazem com essas pessoas para que a planning seja efetiva? O que a gente espera de cada um, de comportamento mesmo do time, para que eles façam da planning ser ainda mais efetiva? O que vocês acham? Tem um ou dois comportamentos assim que esperam das pessoas? Eu acho que o principal comportamento que a gente tem ali entre o PO e o time é o comprometimento, né? Você tem que se comprometer a entregar aquela tarefa. Existe uma comunicação, uma abertura muito grande e transparente para a pessoa se sentir confortável e para que ela consiga executar aquela tarefa naquele tempo necessário. Então, o PO ele precisa de um comprometimento, de uma comunicação clara, porque às vezes você tem que falar muito, descrever muito bem a atividade que vai ser executada para você ter um resultado positivo no final. Então, a comunicação entre a equipe no momento da planning, ela é crucial e definir alguns detalhes ali pode fazer você poupar muito tempo. Então, o comprometimento com o prazo, o comprometimento com a tarefa, a comunicação entre todos, eu acho que são os principais comportamentos das pessoas para executar. E também ser sincero em relação à capacidade técnica de executar aquela tarefa. Assim como a Thaís falou, às vezes chega uma pessoa no time de pouco tempo e ela não tem o conhecimento necessário, as ferramentas necessárias para estar executando aquilo. Então, a transparência também é essencial entre todos os colaboradores para você ter uma boa reunião. Sim, alinhada a isso que o Frederico falou, esses também são pontos que eu trabalho, sobretudo agora, nesse momento que a gente está, né, remoto. Antes a gente fazia planning na sala, era post-it, era muito mais interativo, né, do que agora. Então, a gente passou também por uma readaptação desse momento. Então, a gente tem alguns combinados, gente. Na hora da planning, se todo mundo se sentir confortável, vamos abrir a câmera, vamos um olhar no outro, né, no olho do outro, perceber como que cada um tem recebido uma tarefa, né, ver se as caras de dúvidas estão muito similares uma das outras, porque a gente precisa desse contato, né, como o Fred falou, essa comunicação, essa participação, então a gente precisa sentir como o time se sente mais confortável para participar desse momento. Eu já tive, por exemplo, que mudar o horário da planning, para mim era mais tranquilo fazer à tarde, mas à tarde, tipo assim, o time tava voltando do almoço, não tava muito legal, não tava fluindo bem, mudei o horário para que o time se sentisse mais confortável. Então, eu sempre tento dar essa abertura e busco esse feedback do time. E aí, o que vocês acharam da planning de hoje? A gente conversou bem, a gente estava bem alinhado, né?
E esse alinhamento na planning, se a gente tem uma planning que ela não aconteceu, né, de forma participativa, colaborativa, fatalmente isso vai comprometer o resultado da sprint. Então, são várias variáveis que a gente vai calibrando aí ao longo do tempo para ter realmente plannings que sejam efetivas. Show de bola. Gente, fantástico. Última pergunta para a gente fechar aqui de vez. Vamos pensar na pessoa que está mais nessa transição, que está iniciando agora agilidade, práticas ágeis, de forma bem sucinta. Que sugestão você tem para essas pessoas? Cada um fala uma sugestão super rápida para a gente fechar aqui, para a gente não passar muito do nosso tempo. Que sugestão vocês dão para essas pessoas que estão começando agora? Legal. Eu sugiro... Desculpa, Fred, pode falar. Pode falar. Não, pode. Primeiras damas, pode ir lá. Obrigada. Sugestão número 1 tente, né, se possível, trabalhar com escopos menores, né? Isso aumenta a sua chance de sucesso aí com relação ao que você está tentando planejar e esteja aberto a aprender. Você vai errar com certeza, vai ter uma primeira vez, uma segunda vez, você vai fazer uma planning que não vai ser 100%, né? Não vai ser como esperado, mas vai refinando isso com o tempo e tenta trabalhar em contextos menores, vai experimentando e com o tempo você vai amadurecendo isso, se sentindo mais confiante, mais confortável para realmente expandir, para uma sprint maior, para um período maior. E também comunique com times, né? Se você é um PO que está aprendendo isso agora também, comunica com o time, fala que você está aprendendo, né? Que eles também precisam contribuir com você. Se você é parte do time, também deixa isso claro, né? E eu acho que dessa forma colaborativa e madura, todo mundo vai crescendo aí nesse cenário. Eu acho que a dica vai muito em linha do que a Thaís falou, né? Eu acho que você tem que aprender por etapas, né? Você vai aprendendo ao longo do processo. Você nunca vai... Você pode saber ler 100 livros que, se você não experimentar, isso não vai desenvolver tão rápido em você. Então, a parte da experimentação, ela é essencial para você consolidar aquele conhecimento teórico que você já absorveu. E, para mim, o ponto-chave é você tem um backlog enorme lá, você tem que enxugar esse backlog e enxergar produtos ou subprodutos dentro daquele backlog, para você estar entregando efetivamente alguma coisa que vai gerar valor para o cliente. Não pense que você vai estar entregando uma funcionalidade ou alguma coisa fora do contexto. O que eu posso entregar que vai funcionar e o cliente vai aplicar na rotina dele, que vai gerar algum resultado. Então, eu acho que focar no backlog do produto, no essencial, e entregar a cada sprint alguma coisa que vai gerar resultado. E não apenas uma funcionalidade ou alguma coisa que está fora do contexto. Você tem que entregar alguma coisa que realmente funcione e, principalmente, seja útil. Show de bola, gente. Massa demais. Olha, infelizmente estamos chegando aqui ao final do nosso vídeo. A proposta é que seja rápido, direto ao ponto mesmo. Essa é a proposta. Obrigado a você que ficou com a gente aqui até o final, viu? Fique ligado que vai ter vários outros vídeos de outras práticas também nos outros dias. Então acompanha a gente aqui, acompanha o canal, compartilha aí quem você quiser. E fica a dica também, pessoal, no nosso blog, no nosso site do IEP, a gente tem um blog, uma biblioteca gratuita com vários materiais que quiser se aprofundar no assunto, ou quiser uma coisa mais personalizada, entre em contato com a gente. Está super à disposição. E estou aqui para agradecer o Fred e a Thaís por esse bate-papo incrível. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fred. Obrigado, Thaís. Obrigado a você que acompanhou. E muita boa sorte na aplicação dos conceitos aí, pessoal. Fica ligado que tem mais OnLab a partir de amanhã.